É o que Deus falou. Das trevas brilhará a luz. Do meio das trevas a luz veio. Tá? É quem brilhou em nossos corações. É essa luz, amado, do sétimo dia, da graça. Jesus é a nossa luz. Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, abençoados, das trevas, do meio das trevas a luz brilhou. Jesus nasceu debaixo da lei, no meio das trevas, para brilhar como luz. Então o Senhor foi conduzido à cruz, e eu até diria que ele se deixou conduzir à cruz, porque obviamente Jesus, com todo o seu poder, poderia se livrar daquilo ali, mas não, ele foi conduzido à cruz e se deixou conduzir à cruz, para cumprir a vontade do Pai, obviamente, tá? E ali ele pôs fim àquele século. Foi a consumação dos séculos. Século é era, né? Ou seja, foi o período de tempo do Antigo Pacto. O período de tempo do Império das Trevas, da lei. Né? O Senhor pôs fim àquilo ali, aquela era. Tá? Do grego é aion, né? A palavra aion significa era, né? Quando o Senhor fala, por exemplo, do fim do mundo, né? Quando ele fala lá em Mateus 24, que as pessoas pensam que Mateus 24 ainda vai acontecer. Você vê que as pessoas têm um pensamento totalmente sem sentido isso aí. Eu também pensei muito tempo assim, irmão. Tá? Mas glória a Deus que o Senhor nos revelou a verdade. Mas eu também durante muitos anos pensei que Mateus 24 é para o futuro. Não, Jesus está falando daquele aion. Quando ele fala fim do mundo, a palavra traduzida por mundo, você vai lá no grego, você encontra a palavra aion, que é período de tempo, é uma era. Então, quando Jesus fala em fim do mundo em Mateus 24, não é o fim da criação. Não é o fim da terra, que a terra vai acabar, vai explodir. Não é isso. É o fim de um período de tempo. Em Mateus 24, Jesus estava profetizando exatamente o fim do período de tempo da lei. O fim do império das trevas. Jesus nasceu no meio do império das trevas para brilhar como luz. E ele profetizou, esse império de trevas vai cair. O fim do mundo vai chegar. Que mundo? O mundo da lei, o mundo dos israelitas. Esse é o sentido, ou seja, o período de tempo da lei, do império das trevas, do pecado, da ausência do Espírito Santo. Obviamente o Espírito Santo não habitava no seu povo antes da cruz por causa do pecado. Então era de fato um império de trevas. Era um poder da escuridão que o primeiro homem trouxe e que a lei imputou e que Jesus pôs fim. E o povo no sistema religioso hoje insiste em negar isso. E como eu disse, se colocam dentro de cavernas e acham que estão na escuridão ainda, sendo que a luz já está disponível para eles, amados. A luz do sétimo dia amanheceu no ano 70. Estamos no dia eterno. O sétimo dia, o dia do descanso, é a graça. É o dia eterno. Você já está vivendo esse dia.